Nós somos o Ministério Verbo da Vida. Nós temos como missão pregar a palavra da fé e o amor para todas as nações, amém? E é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, eu estou muito feliz porque nesse final de semana, como o Diego falou, eu tive um tempo muito precioso com os irmãos lá de Orlando. E realmente Deus foi abundante na minha vida, derramou algo precioso sobre a minha vida. E eu gostaria de estar compartilhando algumas coisas que Deus falou comigo. E eu coloquei uma ministração breve, vai ser bem simples, você já ouviu o que eu vou falar, com certeza, mas impactou nesse final de semana a minha vida, que se eu pudesse dar um nome a essa ministração, eu ia falar que somos espirituais. Amém? Porque, queridos, eu quero compartilhar algo com você. E se não estiver acontecendo na sua vida, eu tenho certeza que você vai se atentar nessa ministração para que você não passe por isso. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela fala para gente princípios, instruções tão preciosas que nós nos agarramos a isso e caminhamos a nossa caminhada. Mas durante essa caminhada, a gente passa por obstáculos, a gente passa por circunstâncias, e essas coisas elas vão acumulando peso, embaraço, vai acumulando coisas na nossa vida que se a gente não ficar atento e de tempo em tempo a gente começar a pôr para fora tudo aquilo que não é para a gente estar segurando, agarrando ou levando, ou pensando, ou falando, isso vai gerando um peso, vai gerando um cansaço e a velocidade que nós tínhamos, ela começa a diminuir, a intensidade que a gente tinha já começa a já não ser tão intensa, as nossas confissões diminuem, começa de uma certa forma a entrar a incredulidade. Amém? Eu sei que talvez você não dê muitos améns nessa ministração, talvez você não saia correndo, mas eu quero fazer um alerta que nós precisamos entender que nós somos espirituais e tudo que fazemos é pelo Espírito. Né? Diego presenciou lá as ministrações do final de semana e eu fui impactado, porque eu realmente fui constrangido por Deus naquele momento ali. Porque no momento que a gente estava ouvindo o louvor, desde o início do louvor, de todos os momentos, Deus já estava comunicando ao meu coração: ó, te prepara que eu vou trabalhar contigo essa noite. Eu falei, amém. E aí de manhã a mesma coisa. E eu realmente me rendi àquela unção. Eu falei, Senhor, despedaça todo o jugo. Despedaça tudo aquilo que tem que acontecer. Eu quero sair daqui leve. Eu quero sair daqui livre de tudo que está tentando me paralisar, tudo que está tentando me roubar. E eu realmente me rendi ao Senhor. Quantos aqui sabem que quando a gente se rende, a gente levanta as mãos e fala: estou rendido. Eu não vou reagir. Tira o que tiver que tirar e coloca o que tem que colocar. Tô aqui, Senhor. Deus, ele é maravilhoso para fazer isso, amém, queridos? E como eu falei para vocês, eu quero falar algumas coisas aqui bem simples que você já conhece. Quem estiver assistindo no YouTube e não conhecer, eu recomendo fazer a Escola Bíblica Verbo da Vida, que você vai conhecer. Se você está no Brasil, faça o Rema. Se você está em outra nação, sem ser no Brasil, faça a Escola Bíblica Verbo da Vida, porque é o ensinamento da palavra, são bases importantíssimas para uma vida de fé, amém? E eu queria falar para vocês algo, eu não vou tomar muito tempo, vai ser bem breve. Você já sabe, a palavra de Deus, ela cita três tipos de pessoas, três povos, se a gente puder falar assim. São os judeus, né? São os gentios e a igreja. Ué, mas como assim a igreja? Isso. Eu quero que você lembre dessas três pessoas aqui. O judeu é aquele povo, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. O gentio era os pagãos daquela época, né? Quem não tinha aliança com Deus.
E igreja é uma categoria de gente que foi criada com o plano redentor de Deus. Quando Jesus foi enviado na terra para pagar o preço do pecado, se inaugurou a igreja, que é o corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo, queridos? Todo aquele que crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador. Amém? Quando a pessoa crê com o coração e fala publicamente: Eu entrego minha vida a Jesus, que pagou o preço do pecado pela minha vida, você nasce de novo. E você nascendo de novo, você passa a ser corpo de Cristo. Sendo corpo de Cristo, você agora é igreja. Você podia ter a descendência, o DNA judeu, que você podia ser lá de Israel, vindo lá de trás. Mas no momento que você aceita Jesus, você deixa de ser essa pessoa e você começa a ser igreja. Você não vai perder o DNA, não tem problema, natural. Mas eu estou falando de algo espiritual. Você passa a ser corpo de Cristo. E gentil, que não era o povo da aliança, não era o povo de Deus, que aceita Jesus também através de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, foi através de Abraão, aquele que crê em Jesus. Então, o evangelho foi para todos. A promessa de Abraão chegou até nós. Então, quem é gentil e aceita Jesus, deixa de ser gentil, agora é igreja. Amém? Você está aqui comigo até agora? Eu vou ensinar isso bem simples para que você entenda. Isso é espiritual, você precisa discernir espiritualmente. Abre comigo em 1 Coríntios 2,14, por favor, quero ler com você. 1 Coríntios, não é essa aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 2, verso 14. Vamos lá, cadê? 1 Coríntios 2, cadê? 14. Olha o que está dizendo aqui no verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu estou falando aqui com vocês, queridos? Eu quero que você entenda o seguinte. Isso que está sendo dito aqui, que o homem deixa de ser judeu e o homem deixa de ser gentil e nasce de novo, isso é espiritual. Quem lembra que Jesus falando para Nicodemos, é necessário nascer de novo? E Nicodemos, um mestre da lei, não conseguia compreender porque ele via as coisas de uma forma natural. Como que eu, depois de velho, vou ter que ir para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que funciona isso? Não, não é algo natural, é espiritual, é pela fé. Amém? E aí a gente vai entender que desses três, a gente vai entender que existe um homem natural e o homem espiritual. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não aceitou Jesus. E o espiritual é aquele que já aceitou Jesus. Porque lembra, quantos aqui já ouviram falar sobre a vida eterna? Vamos falar sobre isso, sobre a vida eterna. Deus tem uma proposta para a gente vivermos eternamente com Ele. Mas nós não vemos que o corpo, ele padece, ele morre? Isso nós estamos falando de coisas naturais. Esse corpo, ele vai padecer. Esse corpo, eu não gosto nem de falar assim, né? Que vai morrer, porque eu creio que eu vou ver o arrebatamento, eu vou ser levado às alturas. Então, assim, o corpo, carne, pele, ossos, esse vai acabar. Esse vai acabar. Mas nós estamos falando de coisas espirituais, o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro homem interior, que somos nós de fato. Nós somos um ser espiritual, queridos. Eu quero que você entenda isso. Nós somos espirituais, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então eu quero que você perceba aqui que eu estou falando aqui. Existe um homem natural, que ele está relacionado aos sentidos, e existe um homem espiritual. É aquele que vive pelo espírito. É aquele que entende que ele é uma criatura recriada, ele é eterno. Antes estávamos mortos eternamente, devido aos nossos pecados, mas agora estamos vivos porque Jesus pagou o preço do pecado e hoje a gente vai viver a eternidade com o Pai. Amém?
Eita, glória, isso é bom demais, queridos. E a gente aprendendo que existe essas duas características, um homem natural e um espiritual, nós vamos trabalhar naquilo que é espiritual. Porque lembra o início que eu falei? Somos espirituais. E aí vem algo muito interessante, queridos, que eu quero compartilhar com você. Existe um homem espiritual carnal, e existe um homem espiritual maduro. Qual o desejo de Deus para nossas vidas, queridos? É que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que que Deus quer com isso? Ele quer que primeiro a gente reconheça, se arrependa do nosso pecado, entregue a nossa vida para Ele e logo depois a gente venha conhecê-lo. Deus deseja que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele através da renovação da nossa mente. A renovando a nossa mente de quê? Tirando aquilo que estava errado, aquilo que era natural para a gente, aquilo que já era pecado, que para a gente era bem natural. Porque antes de aceitar Jesus, eu não sabia que mentir era errado. E eu fazia naturalmente. Amém? Mas depois que chega a luz, chega Deus na minha vida, a palavra de Deus ilumina todas essas áreas, começa a me mostrar, olha, aquele que mente não mente mais. Opa, então eu não posso mais mentir. Aquele que rouba não vai roubar mais. E aí começa a tratar com a gente, o que que a gente faz? A gente começa a tirar toda essa sujeira que está na nossa alma e começa a renovar a nossa mente. E com isso a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você se alegra com isso? Que além de nos salvar, de nos dar vida para vivermos eternamente com Ele, Ele ainda tem instruções. Ele vai nos ensinando como viver essa vida. Eu acho isso muito interessante, né? A gente foi transportado de um império de trevas para o reino de Deus. E existem normas em cada um deles, existe uma conduta, existe um procedimento em cada um deles. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com a renovação da mente. E é aí que vem o que eu estou falando sobre ser um homem carnal e um homem espiritual. Esse já é nascido de novo. Que o homem natural ele não nasceu de novo, mas o homem carnal ele já nasceu de novo. E o homem carnal é aquele que vai ouvir a palavra, sabe? E ele vai resistir à palavra, porque ele sabe o que que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes eu entendo quando a pessoa resiste a algumas coisas, porque ela precisa ser tratada em algumas áreas, sabe, queridos? E nós temos um ajudador que nos ajuda nessas áreas, que é o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E eu quero te encorajar a se render. Levante suas mãos e se renda. Não faça mais força, querido. Pare de fazer força. Pare de resistir a Deus. Graças a Deus, não estou falando para ninguém aqui não, que aqui, pelo que eu estou vendo aqui, tudo é homem e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas talvez alguém no YouTube veja. Não resista à unção, não resista àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu amo Jeremias falando que Deus tem planos a nosso respeito. Eu me recordo aqui de algo muito importante. Deus tem planos de paz e não de mal. Isso já mostra o caráter dele. E no início, o dirigente, o Diego, o homem de Deus, falou que Deus está fazendo todas as coisas. E sabe, quando ele falou aquilo, ele foi muito claro, falou, olha, não é o verbo conecta que está fazendo, é Deus que está fazendo. É Deus que está multiplicando nessa nação. É Deus que está multiplicando no Canadá. É Deus que está fazendo todas as coisas. E nós somos colaboradores. Mas como que vamos colaborar se a gente não se rende? Fala, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Se a gente for espiritual maduro, fala, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, usa-me a mim e faz o que, que o Senhor quer que eu faça e eu vou fazer. Agora, se eu for um carnal, Senhor, eis-me aqui, use-me a mim, só que eu quero fazer isso para esse projeto. Eu quero que a América toda seja alcançada e vai ser um sucesso, Senhor. Estou aqui, mas eu só trabalho aqui. Eu só faço isso aqui. Se quiser. Misericórdia, irmão. Misericórdia.
Eu sei que eu não é ninguém aqui, glória a Deus. Ainda bem que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e está falando que não é ninguém aqui. Glória a Deus. Então, queridos, a gente vai entender que existe um homem carnal e um homem espiritual. O espiritual, olha que interessante. O homem espiritual, ele gera um fruto. E o homem carnal, ele anda nas obras da carne. Carnal, obra da carne. Você consegue perceber a ligação? Agora, o espiritual, ele gera um fruto. Ele gera um fruto. Vamos ver esses frutos? Glória a Deus. Vá lá comigo para Gálatas. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é tão bom, que Ele está alertando a gente acerca de algumas coisas hoje. Olha só que texto tremendo. Eu quero ler Gálatas 5 a partir do 16. Oh, aleluia. Repete comigo. Somos espirituais. Somos filhos maduros. Repete aí comigo. Somos filhos maduros, obedientes. Eita glória. Olha o que que diz aqui no verso 16, meu irmão. Minha irmã. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Você consegue perceber que esse texto, antes de falar quais são as obras e que são os frutos, já vai falando a diferença entre o carnal e o espiritual? Aí no verso 18 vai dizer assim, ó: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, olha que coisa tremenda. Agora eu posso falar um pouquinho dessas obras da carne. Vocês sabiam que eu já fui um crente carnal? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Continua recebendo a palavra. Não, não se escandaliza com isso. Mas eu já fui um crente carnal, eu era glutão. Misericórdia, eu comia e estava cheio, estava empanzinado e queria comer mais. Parecia comer hoje como se não tivesse amanhã. Meu Deus, Jesus vai voltar hoje à noite, eu vou comer tudo. Minha esposa está aqui na mídia, deve estar cheia de vergonha. Fala, meu Deus, ele está falando essas coisas. Mas, irmão, eu era carnal. Hoje, graças a Deus, me libertei com o quê? Com a renovação da mente. Eu não preciso comer isso tudo. Amém? Sabe, queridos, isso aqui é uma das coisas. Idolatria, graças a Deus eu não tinha isso. Mas você sabia que tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra o corpo. Sabe, queridos, a gente tem que olhar essas coisas aqui e falar: será que eu estou praticando alguma coisa dessa? Ciúme, misericórdia. Meu irmão, graças a Deus nós somos espirituais. A gente não tem ciúme do nosso irmão voando voos altos. A gente não tem ciúme de igrejas nascendo, nossos irmãos sendo levantados, ministros. Oh, glória a Deus, eu me alegro, queridos. Eu sempre escutei homens e mulheres de Deus no nosso ministério desejando levantar pessoas e sempre ouvi e vi líderes hoje debaixo da autoridade de antigos liderados. Olha que coisa linda. Zero vaidade de zero ego. Glória a Deus, queridos. Nós estamos no caminho certo, queridos. Nós estamos aqui para servir, porque Deus está fazendo todas as coisas, nós somos somente colaboradores. Eu me lembro de algo muito interessante. A gente vai voltar aqui para o texto a partir do verso 22, já já.
Eu me lembro de algo muito interessante que eu escutava na minha igreja, o seguinte, olha, Deus está fazendo, Ele conta contigo, eu só te peço uma coisa, irmão, não atrapalhe a Deus. Porque muitas das vezes a gente tem tantas ideias boas, mas a gente esquece do propósito e esquece que Deus tem um plano perfeito. Não, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo dali, não, porque isso aqui vai dar mais engajamento. Não, agora eu vou causar, agora vou hypar no negócio. Não, não, meu irmão. Faz o que Deus pediu para você fazer. Isso, obediência, é o lugar de um homem maduro, um homem espiritual maduro, amém? Agora vamos no verso 22. Lembra que foi dito aqui, né, que aquele que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Agora, vem cá. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? Preste atenção. De repente você vai pensar aqui agora, eu vou falar isso aqui porque Deus falou comigo. De repente você fala, rapaz, eu sem querer eu tô num negocinho desse aqui. Calma aí. Olha o que está dizendo a palavra. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você não é um praticante disso, querido. Você é nascido de novo. Se você cair nisso, se arrepende e volta. Praticante é o que vive nisso. Sabe? Eu sou justiça de Deus, queridos. Eu não sou um pecador. Eu não sou um pobre pecador. Eu sou justiça de Deus. Amém? Opa, tem um sonzinho aqui. Onde é que é? Eu escutei um sonzinho aqui, mas amém. Já não estou escutando mais. Então, queridos, eu sou justiça de Deus. Eu não sou pecador. Eu não pratico o pecado. Amém? Se eu errar, eu me arrependo. Falo, Senhor, o Espírito Santo me sinaliza. E eu estou falando na minha pessoa porque eu quero que você pense em você. Cara, eu sou justiça de Deus, eu não sou pecador. E se eu pecar, eu me arrependo. Tem uma advogada, a destra do Pai, legislando a minha causa. Falando, olha, eu sei o que ele está passando. Eu tive lá, eu passei por tudo que ele passa. Eu, eu paguei aqui o sangue, eu paguei o preço desse pecado. Amém? Vamos voltar aqui. Então, quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Quem pratica, você não é um praticante disso, amém? Agora, no verso 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Queridos, a gente tem que entender o seguinte: somos espirituais. Agora a gente precisa saber qual nível de espiritualidade nós estamos, se nós estamos espirituais carnais ou espirituais maduros. Agora, se você se condenar com essa pergunta, eu vou lhe pedir perdão, mas eu vou falar, não entenda desse jeito. Só perceba que nível que você está e se envolva com Deus. Se relacione com Deus, se envolva com a palavra dele. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé entra no seu coração. Quanto mais você crê no seu coração, mais você vai andar sobre as águas, querido. Sabe, queridos, Pedro, ele ouviu a voz de Jesus e reconheceu Jesus. Estava chovendo, ventando, tempestades, eles estavam preocupados que eles iam morrer afogados. Quem se lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro fez uma pergunta: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Ele falou: só vem. Só essa palavra ele já entendeu. É Jesus mesmo, eu vou. E ele andou sobre as águas. E se você parar para prestar atenção, nesse relacionamento, nessa intimidade que Pedro tinha com Jesus, ele reconheceu a voz e na autoridade dessa voz, porque ele já tinha dito: olha, se o senhor mandar. Pela sua palavra, já que você mandou lançar rede, eu lanço. Ele viu o que aconteceu. Saiu peixe naquele. E saiu muito peixe naquele momento. Então ele sabia: se Jesus falou para eu ir, eu vou. Porque tá certo que ele tinha um relacionamento com ele. Mas você vai perceber que, lembra que eu te falei sobre uma caminhada onde a gente vai acumulando coisas? Quando o vento, quando a tempestade começou a bater do lado, ele olhou um pouquinho para o lado, olhou um pouquinho para o outro e distraiu, ele foi afundando. Ele não afundou de uma vez, ele foi afundando. Por quê? Porque ele começou a perceber as circunstâncias. Ele tirou o olhar de Jesus. E é isso que eu queria falar com você, queridos, quando eu citei isso.
Às vezes a gente está numa caminhada de fé, a gente está obedecendo, a gente está no propósito, mas nessa caminhada começa a surgir situações. Começa a surgir uma perseguição, começa a se surgir uma outra situação, às vezes uma rede social que começa a nos atrapalhar, às vezes uma necessidade que a gente quer ser suprida, mas quem é que não gosta de ter algo? Às vezes a gente perde um pouquinho o foco e quer comprar um negocinho diferente. Aí já começa se distraindo e vai sutilmente, e vai chegando peso, e vai chegando, e vai chegando. Eu costumo dizer que essas coisas é como se fosse uma mochila, a gente começa a nossa caminhada uma mochila vazia. E no meio do caminho a gente vai botando umas pedrinhas dentro dela e vai começando a ficar pesado, vai começando a ficar pesado. Deixa eu te falar, queridos, a caminhada por si só, ela já vai demandar uma energia sua, já vai demandar um esforço. Eu já tenho que terminar, já deu tempo. Mas eu quero te dizer algo, queridos. Vamos tirar essas coisas da gente. Nesse final de semana, sabe, eu vou começar a finalizar aqui. Eu só vou levar mais 2 minutinhos que o dirigente tem que continuar. Mas eu quero falar para vocês. é, eu já disse aqui, né, que o homem espiritual, ele vive por fé. Deus se revela para ele. Sabe, querido? Deus revela as coisas que vão acontecer. O próprio Espírito de Deus está dentro. Agora, o carnal, o mesmo Espírito de Deus está dentro. Porém, ele está tão envolvido com carnalidades, com as coisas que não precisam, que ele não consegue ouvir a voz de Deus. Então, a proposta é, a proposta é a gente conhecer e prosseguir em conhecer. É a gente ter um relacionamento íntimo. É escutar as instruções e mesmo que não seja agradáveis aos nossos ouvidos, mesmo que a gente não entenda muito bem o que está acontecendo, é obedecer e confiar. A melhor coisa que tem é que aquilo que Deus te pede, você entende que você não pode fazer, você fala, deu certo, porque não depende de mim. Agora, se ele te pedir algo que você sabe muito bem, provavelmente você vai usar a sua inteligência, o seu know-how e vai acabar dando errado. Então, Deus geralmente vai pedir além daquilo que você pode dar, porque ele está envolvido. Ele vai fazer junto contigo, ele vai te capacitar para você estar fazendo. Amém? Glória a Deus, queridos. E eu quero falar só mais esse 1 minuto. Queridos, esse final de semana foi tão poderoso, foi tão poderoso. Realmente, eu tive uma experiência tremenda. Eu me rendi aos pés do Senhor. Sabe, queridos, eu já venho um tempo de caminhada, tem sido um tempo precioso, maravilhoso. Como todos aqui passamos por situações e essas situações nos fortalecem cada vez mais. Só que eu cheguei num tempo que eu falei, Senhor, eu preciso, eu me rendo, eu não quero mais carregar nenhum peso. Eu não quero mais olhar para os lados. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. E, queridos, aquele momento ali, Deus pegou na minha mão. E Deus foi trazendo inspirações, revelações por dentro. Os ministros foram falando aquilo, confirmando tudo que estava falando. Quando o Diego falou, realmente os ministros vieram até mim. Falaram coisas que já estavam por dentro, testificando tudo aquilo. E era uma comprovação da parte de Deus, que fala: Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei só. Você estava carregando muito peso, por isso que você estava cansado. E naquele mesmo momento, como um bálsamo, a unção veio e despedaçou todo o jugo, despedaçou todas as cadeias, tudo aquilo que estava tentando parar, tudo aquilo que estava tentando, sabe, queridos? E eu vou te falar, Deus tem a mesma coisa para você. Amém? Confia no Senhor. Seja aquele espiritual que mesmo sem ver você vai crer. Mesmo que as coisas estejam dizendo não, você falar sim, Deus pode. Não vai faltar nada. Mesmo que o cenário esteja, sabe? Mesmo que as coisas não estejam acontecendo, queridos, confia no Senhor. Deus tem algo bom para você. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Amém? E eu quero finalizar com isso. Queridos, orem em línguas, orem no seu espírito. Saiba o plano de Deus para sua vida. Se envolva com o Senhor, se envolva com a palavra. Tenha seu devocional. Tenha intimidade e relacionamento com Deus. É desejo dele isso.
é desejo de Deus se relacionar com você para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Amém? Amo sua vida. Seja abençoado na prática da palavra.